Glória a Deus. Romanos 8:19 é o texto áureo dessa oportunidade. Que maravilha. Creio que o mundo está aguardando, que esse mover já está acontecendo. E Deus está levantando uma geração que não tem medo de marchar, que enfrente o pecado, que enfrente a maldade com santidade, com fé. O texto diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Como o Espírito Santo tem nos falado. Estava pensando nessa mensagem que Deus levantou desde o Éden para manifestar o seu poder sobre os seus filhos. E há uma trama para tentar impedir isso. O inimigo trabalhou para que não houvesse esse poder, essa manifestação dos filhos de Deus, com o poder de Deus. Porque nós não vamos vencer com técnicas, não vamos avançar com todo o aparato dessa vida. O mundo não pode ser alcançado a não ser que haja manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa muito grande. A palavra do Senhor nos fala que quando Deus criou o homem, deu ao homem poder, deu ao homem o seu espírito, a sua força. A única coisa que pode vencer o pecado, que pode desamarrar os laços de Satanás nas almas, nos corações, é o poder de Deus. Palavras bonitas não resolvem. Eventos, por ser eventos, não resolvem. Se Cristo, se o poder de Deus não se manifestar nos filhos de Deus, nós não veremos a obra do Senhor. O próprio Deus já havia manifestado em Êxodo 25, do 10 ao 22, fala que Deus mandou que fizesse a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava o poder de Deus. E essa arca estaria na frente de toda a nação de Israel. E o povo estaria seguindo essa arca. Até ali, Deus ainda não havia manifestado todo o seu poder. Apesar de toda a teofania, que é a forma humana de Deus se manifestar na compreensão humana, Deus se manifestou a Moisés, se manifestou aos profetas, através das alianças. Deus se manifestou através de uma forma visível, através de anjos, através de fumaça, através de coluna de fogo. Deus falava com o seu povo através dos seus profetas. E de alguma forma havia uma manifestação, mas era limitada. Era limitada. E Deus falou para Moisés: dentro da Arca da Aliança tinha a tábua dos 10 mandamentos, existia ali o cajado
de Arão, que florescia, que dava frutos, e o maná, que era a forma de Deus dizer que o povo seria sustentado em todo o processo daquele deserto. Deus estava dizendo que tinha uma aliança com o povo, que a sua lei estaria junto com o seu povo, a sua palavra, e que Deus estaria fortificando, frutificando a vida do seu povo e alimentando o seu povo. Mas até então, o que a gente encontra para que a arca da aliança e todos aqueles elementos pudessem ser funcionais, tinha que acontecer algo uma vez por ano, que era o derramamento de sangue sobre a tampa do propiciatório, sobre a tampa daquela caixa da aliança. Porque através daquele sangue, quando batia na caixa, entre os dois querubins, então o sangue chegava até o cajado, chegava até os 10 mandamentos e também no pote do maná. E a arca representava a presença de Deus, não por causa dos elementos, mas por causa do sangue que era espargido na tampa do propiciatório. Quando aquele sangue descia, Deus estava então se revelando ao povo, se manifestando. Mas ainda era tudo limitado. Mas nós estávamos esperando esse momento. Estávamos aguardando esse momento. E a palavra do Senhor nos diz em Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Atos 2, 17 e 18. Fala-nos da promessa. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor, na boca do profeta Joel. Diz Deus: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Glória a Deus. Essa promessa, ela foi inaugurada na descida do Espírito Santo, aonde a limitação do poder de Deus não ficaria restrita, não ficaria mais essa dependendo de grupo sacerdotal. Deus derramaria sobre todo o povo, todas as almas sedentas, todas as vidas que estavam debaixo de trevas. O Senhor falou: olha, eu manifestarei o meu poder sobre toda a carne, sobre todos os povos, sem limite de línguas, sem limite geográfico, sem limite qualquer de limitação, voltada para condição, por mais difícil que fosse. Deus está falando: eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Isso é uma manifestação do poder de Deus. É a manifestação e uma revelação que Deus tem falado, que o seu Espírito está agindo, e ainda que a gente não consiga enxergar com os olhos humanos, mas conseguimos entender pelo Espírito de Deus que está em nós, tem falado através de nós, que é um tempo de crescermos na graça, no poder de Deus, que as trevas não prevalecerão,
que as muralhas, por mais que sejam fortificadas, não poderão deter o poder de Deus. Deus tem feito mudanças, transformações. Não tem como agora condicionar o poder de Deus aonde Ele pode agir, aonde Ele não pode agir. Deus é livre. Ele está operando, tanto querer quanto efetuar, em todos os lugares aonde há manifestação dos seus filhos. E Deus tem despertado uma geração. Muitos estão se levantando. Nós não podemos julgar, condenar. Nós não podemos agora colocar o dedo e dizer, olha, não tem mais jeito. Quem é o homem para dizer isso? Nós somos portadores da palavra de Deus. E essa palavra tem chegado hoje nos nossos dias, porque antigamente esse poder era limitado na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, mas hoje esse poder está aqui nessa igreja. Esse poder está sobre aqueles que estão ouvindo a voz do Espírito Santo. Não tem como mais deter, porque Deus pode chamar qualquer pessoa em qualquer lugar, pode estar mais preso nas trevas que forem, não importa para Deus. Quando o Espírito Santo toca, quando o Espírito Santo Ele visita a pessoa, quando há espaço para o Espírito Santo, não existe nada que possa impedir o poder de Deus. E os seus filhos estão carregando hoje essa manifestação. É a manifestação dos filhos de Deus, mas é a manifestação através do poder de Deus. Esse mundo está recebendo o poder de Deus. Nós sabemos que, ainda que o homem possa estar resistindo, mas não resistirá por muito tempo, porque o pecado mata. O pecado, ele leva a pessoa a uma condição de viver debaixo de horrores. O pecado destrói famílias. O pecado leva as pessoas para os vícios, para as maldições. O pecado, ele gera brigas, intrigas, confusões. E o pecado não resiste o poder do nome e do sangue de Jesus. E por mais que essa pessoa esteja debaixo desse tacão, Deus tem manifestado o seu poder. A criação espera, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. E através disso, da oração, do louvor, de não desistir, de não parar, de acreditar, ainda que muitos estejam dormindo, sono da indolência. Esse é o pior sono que existe. É o sono onde a pessoa, ela está acordada, mas está dormindo para o que está acontecendo no mundo espiritual. A guerra é no mundo espiritual. O enfraquecimento não vem de uma hora para outra, não. O enfraquecimento espiritual não vem subitamente, não. Ele vai concomitantemente agindo, e a pessoa vai perdendo interesse, vai encontrando um defeito aqui, outro defeito ali, uma palavra mal colocada entra no coraçãozinho,
do irmão, da irmã, do pregador, do pastor, do obreiro, do líder do ministério, já é um motivo de ficar esfriando, já é um motivo de ficar criando uma barreira. Mas Deus não nos chamou para voltarmos atrás. Nós não vamos recuar. Nós nos levantamos como filhos de Deus. Essa geração depende de nós. Nós não podemos olhar para o problema e achar que esse problema é maior que tudo, maior do que Deus. Creio que as coisas que se levantam é para provar a nossa fé. Se levantam para impedir a obra de Deus, é para provar a nossa espiritualidade. Até que ponto nós estamos prontos para enfrentar, para dizer: Senhor, sou teu filho, vou manifestar o teu poder, porque aquilo que era exclusivo, agora o Senhor derramou sobre todo o povo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. O apóstolo Paulo nos chama a atenção para essa verdade. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas pertencem a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. O que me chama a atenção aqui, que antigamente na arca, aqui, às vezes você não dava uma arquinha aqui, né? Deve estar lá em cima. Obrigado. Já perceberam que a arca da aliança, ela tem os varalzinhos assim do lado? Não é? É uma caixa com os varalzinhos assim do lado, onde os levitas levavam para colocar em cima dos ombros, que era carregado pelos levitas. Mas se você vê a arca assim, se botar a arca em pé, parece uma pessoa. E era plano de Deus manifestar o seu poder através das pessoas, dos seus filhos. O inimigo tentou impedir, como ele continua tentando, para que o povo de Deus recue na fé, para que o povo de Deus se embaraçem nessa vida. Porque há muitos motivos, irmãos, para tirar a nossa espiritualidade. Não temos tempo, estou trabalhando muito, tenho que correr atrás do meu objetivo de vida, eu tenho os outros afazeres, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que trabalhar. Mas nada disso que você faça possa te impedir de estar servindo a Deus. Com o que aconteceu aqui com o teatro, comentava com Daílze, realmente muitas coisas o inimigo não tem feito nada. As pessoas que lhe atribuem coisas que ele mesmo nem fez, simplesmente por reclamar, por murmurar, por dizer que não tem tempo, por dizer que não dá mais para fazer mais nada para Deus. As pessoas, na verdade, acabam aceitando essa ideia, esse pensamento. Mas hoje é tempo de Deus
manifestar o seu poder sobre os seus filhos, libertar a nossa mente desse pensamento que só traz cativeiro, irmãos. Não tem melhor coisa no mundo do que quando alguém está pregando, anunciando. O mundo precisa disso. Não tem melhor coisa no mundo do que ver a palavra de Deus, os louvores, os cultos nos lares, jovens pregando, se santificando. Não tem nada no mundo melhor do que a palavra de Deus, quebrando as envergaduras do mal. Por isso precisa se manifestar verdadeiramente para romper, tirar a mentira, a falsidade. Só o poder da palavra de Deus para quebrar a maldição que hoje permeia sobre a face da terra. E é conosco que Deus está contando. É com você, meu irmão. Deus está contando com seus filhos. A palavra do Senhor nos diz em João, a respeito que Deus, Ele sabe quem são seus filhos. João 1,12 fala a respeito disso. Porém, alguns creram nele e o receberam. A estes, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos quantos receberam, Deus fez com que se tornassem filhos. Filhos. Somos filhos de Deus. O filho, quando é obediente, o filho, quando escuta a voz do seu pai, ele tem prazer em realizar a sua vontade, o seu querer. Você percebe quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Se você anda com a pessoa que diz que é filho de Deus, filha de Deus, e só tem murmuração, reclamação, só tem dificuldade, problemas, você é uma mala sem alça. É uma coisa horrível. Quando você anda com o filho de Deus, vai dar certo. Vamos juntos, conta comigo. Deus vai providenciar, Deus vai agir. Vamos embora, Deus vai curar, Deus vai operar. Ele é poderoso, Deus não falha, Ele é fiel, Ele trabalha de dia e de noite. Você sente a manifestação dos filhos de Deus com a coragem, com força, com ousadia, com determinação, com fé, com a declaração de suas palavras. O Senhor tem falado isso, que não é tempo de nós olharmos para aquilo que parece ser o impeditivo e achar que Deus não vai operar por causa disso. Quem somos nós, irmãos, para colocar barreiras para Deus? É o tempo de manifestar os filhos de Deus, levantando mesmo. Deus levanta o morto mesmo, morto espiritual. Deus levanta aquele que está longe para ficar perto. Deus levanta o caidinho para se levante, chega! Aquele que estava dormindo, acorde, saia desse sono. Levante-se. É o tempo de manifestar realmente os filhos de Deus com o poder de Deus. Nós somos diferentes mesmo. Somos diferentes, não tenha vergonha disso não. Você é diferente. Romanos 8:16 fala que nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Ele fala conosco.
Não tem como. Deus tem te levantado, jovem, homens, mulheres, adultos, crianças. Deus tem falado aos nossos corações, como Deus tem usado as pessoas. É o tempo de manifestar o poder de Deus sobre os seus filhos. O mal precisa ser impedido. A hoste maligna precisa ser impedida. O avanço do pecado precisa ser impedido. O crescimento da malignidade no mundo precisa ser impedido. Somente através do poder de Deus. Isso vai acontecer através de seus filhos. Porque Deus não vai manifestar isso para ninguém. Como nós poderemos impedir? Como nós poderemos fazer com que cesse esse crescimento do mal? Somente com o poder de Deus. Nós podemos trazer aqui planejamento, projeto, podemos trazer aqui toda forma de crescimento para ganharmos almas, mas se não houver um embate firme, forte, para contrastar o mal, para enfrentar Satanás, para enfrentar as trevas, somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, irmãos, não tem outro jeito. Aí sim, a palavra de Deus, junto com a nossa capacidade, aí a coisa vai fluir. Fora disso, o mundo vai rir de nós. E é um tempo de nós nos acertarmos. Como é que faz isso, pastor? Meu irmão, se acerte com Deus. É você e Deus. Existe um salmo em que retrata o momento em que Davi estava tão moído por dentro, tão moído. É o Salmo 51, 10. E ele não aguentava mais, porque o filho, junto com Betseba, havia morrido. E ele já havia orado, jejuado, para que Deus não deixasse a criança morrer. Mas a criança morreu juntamente com o peso do pecado. Davi se sente incapaz de representar diante da nação como rei, como filho de Deus. Mas ele ora a Deus. Ele diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! O versículo 17 do mesmo capítulo, Paulo, pode botar aí. Davi reconhece que Deus é capaz de atender às nossas orações. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não rejeita quando há sinceridade, um coração entregue, despojado diante dele. Deus tem levantado essa juventude. Deus tem levantado pregadores, obreiros. Deus tem levantado mestres na área do ensino. Deus tem levantado líderes dessa casa. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que escolhe para o ministério, é Ele que chama. Não tem como você querer impedir. Se Deus te chamou, nem que você venha arrastado pelos beiços, Deus vai te trazer. Está em Isaías isso. Ele te traz assim, arrastado.
Não tem como fugir. Para aquilo que Deus determinou em sua vida, para que o nome dele seja manifesto através de você. Ninguém aqui vai ser impedido por nada. Ninguém, a não ser que queira. Fora disso, é ele que faz toda a obra. Todo o poder vem dele. E ninguém pode impedir isso. Eu quero que você saiba disso. É com expectativa que a criação, e já chegou esse tempo, irmãos. O arrebatamento já está pertinho. Não tem como mais esperar, não. Nós já estamos no tempo da expectativa. Aquela ansiedade, né? Aquele momento. Quando vai chegar? Já chegou. Já chegou. Esse tempo se chama hoje. Deus te incomoda para você manifestar o poder dele através da sua vida. Antes, ele se manifestava no tabernáculo, dentro da arca. Depois, através dos profetas. Mas agora, ele derramou o seu poder sobre todos. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Deus tem falado com você. Eu sinto isso. O Espírito Santo tem falado com você. E nós queremos fazer essa oração. Que toda igreja pudesse dar as mãos aqui, em nome de Jesus. Esse poder está aqui. Todos nós precisamos nos render. Nos render na presença do Senhor. Sabendo que essa obra de Deus, irmão, essa obra do Senhor, nós fomos chamados. Pastor Humberto, em nome de Jesus, fale com Todo-Poderoso. Ore a Deus nesse momento. Feche os olhos. Oh Deus, ouvimos a Tua palavra nesta noite. Que nessa noite, Espírito Santo, haja um concerto contigo. Possamos entender, Senhor, o que Tu tem preparado para o Teu povo. Tu escolheste um povo valente, um povo para fazer a Tua obra, um povo que não desiste, Senhor, de estar na Tua vontade. Deus, entra na vida de cada um nesta noite. Deus, nesta noite eu sei que o Espírito Santo de Deus, Tu falaste em muitos corações nesta noite, por aqueles que estão parados, por aqueles que desistiram, Senhor, de fazer a Tua vontade. Senhor, trabalha na vida de cada um. Tira, Senhor, os impedimentos, tira a fraqueza, Senhor, tira o desânimo da vida dessas pessoas, que possam entender, Pai, que tem um plano de salvação, existe um Deus que peleja pelas nossas vidas, que possamos se despertar, Senhor, enquanto o Teu povo, como foi dito, Senhor, a Tua vinda está próxima. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Como está as suas mãos? O Senhor nessa noite te dá algo especial para que você possa meditar e possa entender o que você tem feito para Ele. Se levante, tenha ânimo, creia. Aleluia! Creia que Deus Ele é poderoso na tua vida. Sai desse caminho que você está e vai à frente, porque o Senhor tem algo especial para ti.
visita o coração das pessoas nesta noite. Se você pode botar a mão no teu coração nesta noite, bota a mão no teu coração e fale agora. Pode largar a mão do seu irmão. Fala: Senhor Jesus, eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso de algo, Senhor, para me levantar. Enquanto há tempo, Senhor, que eu possa, Senhor, estar pronto a Te servir. Não olhar para trás, mas olhar para o alvo e saber que tem um Deus que está pelejando pela minha vida. E eu não posso cair, Senhor. Eu não posso olhar para trás. Eu preciso olhar para frente e seguir o alvo que é o Senhor na minha vida. Por isso, Senhor, nesta noite, visita esse coração, visita esta vida nesta noite, que possa haver transformação, que possa haver, Pai, a unção do Teu Espírito nesta noite. Que seja uma semana de reflexão sobre a tua vida. Que você possa ter força, ter ânimo. Glória a Deus. Para estar debaixo das mãos do Senhor. Creia no poder de Deus. Creia na unção de Deus. Ele não te chamou para você ficar sentado, ficar desanimado, ficar esperando. Ele te chamou para você ser valente. Seja valente na obra do Senhor. O chamado é teu. Se prepare, soldado, se prepare para a guerra, porque as coisas estão acontecendo e você precisa estar forte na presença de Deus. Glória a Deus. Você precisa marchar. Aleluia. Precisa marchar. Precisa olhar para o alvo que é o Senhor Jesus na tua vida. Senhor, nós clamamos a Ti. É no nome santo de Jesus que a Tua igreja se levante. Aqueles que estão caídos, aqueles que estão, Pai, desanimados, se animem na Tua obra. Receba a unção de Deus sobre a tua vida. Glória. Tira o desânimo, tira as coisas ruins da sua vida. É momento de você estar animado para a obra de Deus. É momento de você se despertar. Enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Enquanto é tempo para a sua vida. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.